Sabe aqueles aviões que parecem ter saído de um rascunho futurista, feitos com ousadia e estilo, mas que na prática acabaram mostrando os limites da engenharia da época? Esse é o VOT F-7U Cutilaz, um caça naval dos anos 50 que até hoje chama a atenção pelo visual radical, mas que deixou uma reputação de máquina difícil e temperamental. No vídeo de hoje vamos mergulhar fundo na história do Cutilaz, o design, as promessas, os problemas, a vida operacional e o legado. E depois vamos mudar para um tema atual, os mísseis brasileiros e o panorama de 2026, desempenho, preços e o que eles representam para o Brasil e o mercado internacional. O primeiro impacto do Cutilaz é visual. Sem cauda convencional, asas em flecha acentuada e uma silhueta que mais parece uma nave de ficção científica, ele era um avião que parecia anos à frente do seu tempo. A VOT apostou em um layout ousado, com 2 motores e trem de pouso triciclo, compactado em uma fuselagem elegante. No papel, o Cutilaz prometia velocidade elevada e boa manobrabilidade em baixas altitudes para operação embarcada em porta-aviões. Só que a teoria esbarrou em motores pouco confiáveis, sistemas imaturos e limitações de materiais. O resultado, um caça que chamava a atenção na rampa, mas deixava os pilotos apreensivos. Em números, o Cutilaz impressionava. Podia alcançar velocidades transônicas, chegando perto do supersônico em mergulho, o que para o início dos anos 50 era uma façanha. Mas não era só velocidade que importava em um caça naval. Capacidade de subida, comportamento em baixa velocidade e confiabilidade de motor eram vitais para pousar em convés de porta-aviões. O problema é que os motores Westinghouse instalados no Cutilaz não tinham potência suficiente e falhavam com frequência. Isso transformava cada voo em um desafio, e cada pouso em um risco real. Para os pilotos, a experiência no cockpit era quase alienígena. O controle do avião sem cauda dava respostas diferentes do que estavam acostumados. O Cutilaz exigia atenção redobrada em curvas apertadas e principalmente na aproximação para pouso. Muitos relatavam que a aeronave tinha momentos de resposta ágil, mas podia se tornar imprevisível em baixa velocidade. Era preciso treinar novos reflexos. Alguns adoravam a novidade, outros temiam cada missão. Essa divisão mostra bem o espírito da aeronave, inovadora, mas perigosa. No quesito manutenção, o Cutilaz era um pesadelo logístico. Já era difícil manter motores a jato primitivos da época funcionando bem. Sam a isso um design ousado e sistemas frágeis e o resultado eram longos períodos no hangar. Custava caro, exigia muito tempo de mecânicos e não entregava a cadência de missões que a Marinha precisava. Porta-aviões dependem de previsibilidade e eficiência. O Cutilaz oferecia o oposto, brilho e estilo, mas baixa disponibilidade. Em serviço, o Cutilaz nunca brilhou em combate real. Foi usado em unidades operacionais por um período curto, mais como laboratório do que como ferramenta de guerra. Mas, ainda assim, sua importância está em ter ensinado lições duras sobre limites tecnológicos, integração em porta-aviões e como equilibrar inovação com confiabilidade. Cada falha ajudou a pavimentar o caminho para caças mais equilibrados que vieram depois. Hoje, o F-7U Cutilaz sobrevive como peça de museu e como mito entre entusiastas. Seu visual continua icônico. Modelistas, historiadores e fãs da aviação naval se perguntam: e se tivesse motores melhores? E se tivesse recebido tempo e recursos para amadurecer? Esse ardid, quase deu certo, é o que mantém a chama do Cutilaz viva até hoje. É uma lembrança de que ousadia pode encantar, mas também cobrar caro. Agora vamos cruzar o tempo e falar do Brasil em 2026. Saímos dos anos 50 e chegamos a um país que busca independência tecnológica no setor de defesa, o Brasil. Nos últimos anos, a prioridade tem sido fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Entre os maiores símbolos dessa ambição estão os programas de mísseis, tanto terrestres quanto navais, liderados por empresas como a Avibras e parcerias com a Marinha. O sistema Astros II é o carro-chefe.
Ele nasceu como lançador de foguetes de saturação, mas evoluiu para algo muito mais sofisticado. Hoje, sua versão mais avançada integra o míssil de cruzeiro Avenida TM-300, também chamado de MTC-300. Esse míssil promete alcance superior a 300 km, voo de cruzeiro subsônico e precisão baseada em GPS e sistemas inerciais. É, em essência, um Tomahawk brasileiro, mas desenvolvido com custo mais baixo e foco em exportação. Porém, o projeto sofreu atrasos e dificuldades financeiras, e em 2026 ainda está em processo de amadurecimento. Outro programa central é o MANSUP, o míssil antinávio nacional. Ele nasceu para substituir sistemas importados como o Exocet e dar ao Brasil uma arma de fabricação própria para defesa costeira e operações navais. Em 2025, a Marinha assinou contratos para aquisição inicial, um marco para o programa. O objetivo é ter um míssil com alcance competitivo, viagem moderna e flexibilidade para integrar em navios nacionais. Há até versões em desenvolvimento com motor turbojato estrangeiro para ampliar alcance. Para 2026, espera-se que o MANSUP comece a entrar em operação, ainda em pequena escala, mas já mostrando o potencial de exportação. E quanto a preços, esse é sempre um tema delicado. Valores exatos dificilmente são divulgados. Cada contrato varia conforme quantidade, suporte, treinamento e integração. Mas a lógica é clara: os mísseis brasileiros buscam ser significativamente mais baratos que equivalentes ocidentais, justamente para atrair clientes de médio porte. O Avenida TM-300, por exemplo, tende a custar uma fração de um Tomahawk, ainda que ofereça alcance menor. O mesmo vale para o MANSUP frente ao Exocet. A competitividade está no custo-benefício. Em termos de desempenho esperado em 2026, o Brasil caminha para ter 3 pilares. O primeiro, o Astros II com mísseis de cruzeiro Avenida TM-300, garantindo capacidade de ataque de precisão em terra. O segundo, o MANSUP, assegurando defesa naval própria. O terceiro, a manutenção de uma indústria de foguetes capaz de evoluir em conjunto com essas tecnologias. Se tudo correr bem, o Brasil terá uma base sólida de mísseis modernos e autônomos, mas ainda em fase inicial de produção em série. O que observar daqui em diante? 3 fatores. Primeiro, declarações oficiais de operacionalidade, só aí saberemos o quanto os sistemas estão realmente prontos. Segundo, exportações, se outros países começarem a comprar, significa confiança na qualidade e no preço. Terceiro, orçamentos, a continuidade depende de dinheiro, e programas podem acelerar ou travar de acordo com prioridades políticas e econômicas. No fundo, as histórias se conectam. O Cutilás foi um exemplo de ambição que esbarrou na realidade técnica e logística. O Brasil, com seus mísseis, também vive esse equilíbrio, ousadia tecnológica, mas dependente de financiamento, prazos e maturidade industrial. Em ambos os casos, vemos que inovação militar não é só projetar algo bonito ou avançado. É integrar, sustentar e tornar confiável no mundo real. E assim encerramos essa viagem do passado ao futuro. O VOT F-7 o Cutilás, uma lenda de design e drama nos céus dos anos 50, e os mísseis brasileiros, que em 2026 buscam consolidar o país como fornecedor global de armamentos inteligentes. Agora eu quero saber a opinião de vocês: o Cutilás foi um visionário incompreendido ou apenas um aviso do perigo da pressa? E vocês acreditam que o Brasil vai realmente se firmar como potência em mísseis até 2026? Deixem nos comentários, compartilhem com os amigos, e claro, não esqueçam de se inscrever no canal. Semana que vem vamos trazer outra comparação inesperada, um jato ousado do passado contra um projeto militar moderno. Vai ser imperdível!